Muito boa noite, bem-vindos. Estamos de regresso ao Porto, depois de uma incursão em Lisboa, mas vamos reincidir para a semana. De qualquer maneira, este ano fizemos questão de ter aqui no Porto duas sessões muito importantes e muito sobre temas que são importantes, não apenas para a região, mas para o país. Esta é a 11ª edição, mas nós já existimos, esta iniciativa, há cerca de 17 anos ou algo assim. E é uma parceria, um exemplo de uma parceria entre duas instituições que tem corrido bem. Portanto, eu gostava também, em nome da Universidade, agradecer sempre a disponibilidade do Jornal Público para estas aventuras e agora, inclusivamente, já conseguimos que o nosso parceiro no Jornal Público seja diretor do jornal, portanto, que mostra a importância desta iniciativa. Queria também agradecer a presença da Sra. Presidente do Centro Regional do Porto, a Professora Isabel Braga da Cruz, e, sobretudo, agradecer, para além de agradecer a todos a confiança que depositam vindo aqui passar um serão, agradecer aos nossos dois convidados, que disseram que sim imediatamente. Tivemos apenas um problema de datas, mas isso resolveu-se. Gostava de agradecer ao professor Freire de Sousa, o Presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte, e ao professor Luís Reis. Ele não gosta não usa, não pratica, mas da SONAI, da administradora da SONAI, de um dos ramos da SONAI. A disponibilidade para estarem aqui os dois, eu acho que vai ser um debate muito interessante sobre um tema, como eu disse, relevante e não menos, last but not least, o seu moderador, Dr. Manuel Carvalho, é um companhão de ruta destas iniciativas. E, portanto, muito obrigado por terem vindo e vamos abrir as hostilidades, é consigo. Desculpa. Muito boa noite a todos e a todas. Muito obrigado, professor. Cá estamos nós, uma vez mais, nestas conferências. Nós, há uns anos atrás, decidimos levar esta nossa aventura, enfim, um pouco em consequência do sucesso que os Olhares Cruzados tinham no Porto, decidimos levar esta aventura também para Lisboa, mas eu acho que posso falar também em nome do professor Alberto Castro. Isto é sempre melhor na origem, não é? Tem sempre muito mais graça estarmos aqui nesta sala, estarmos aqui com alguns de vocês que repetidamente têm assistido a estas conferências e, portanto, em primeiro lugar, muito obrigado à Católica, ao professor Alberto Castro, muito obrigado a vocês, muito obrigado aos nossos oradores. E o tema que nos traz aqui hoje, que tem, enfim, que está implícito na formulação de uma pergunta: para onde vai a economia do Norte? E para nós sabermos qual é o destino que espera a economia e as empresas do Norte, é sem dúvida fundamental percebermos o ponto onde estamos e também o que é que nos trouxe até aqui. Este modelo de debates tem uma fórmula consagrada, que passa por uma intervenção inicial de cada um dos oradores, do professor Freire de Sousa, neste caso, e do Luís Reis, aqui à minha esquerda, à vossa direita. Portanto, uma intervenção transversal de aproximadamente 10 minutos. Seguidamente eu faço algumas perguntas usando as informações, os dados, as reflexões que eles deixaram. E depois, no momento final, haverá então aí também um momento para que os senhores e senhoras que estão desse lado possam fazer algumas perguntas. Portanto, o nosso objetivo é que isto acabe por volta das 11h15, vamos dar aqui alguma tolerância académica e chegar até às 11h30. Regressando ao tema, nós sabemos perfeitamente do que é que estamos a falar. Estamos a falar, portanto, do universo, do músculo, do núcleo duro da iniciativa privada em Portugal, do núcleo duro das empresas, do núcleo duro das empresas exportadoras de bens e serviços, e estamos também a falar de algo que faz parte do destino desta região e da economia privada desta região, que é o de salvar o país quando as coisas estão a correr mal, principalmente ao nível dos poderes públicos.
Aconteceu isso depois da Revolução Liberal de 1820. Mais recentemente aconteceu isso depois do 25 de Abril, quando, enfim, o Estado português se aproximou, entrou numa crise profunda e quem, mais uma vez, veio acudir e salvar a economia nacional foi a iniciativa privada do Norte. E se nós olharmos mais recentemente com a crise financeira que se desenhou em 2010 e se acentuou nos anos seguintes, que nos obrigou, portanto, a uma intervenção externa, um resgate externo, uma vez mais, quem esteve a contribuir para que a economia portuguesa não se afundasse por completo, para que houvesse um reequilíbrio da nossa balança externa, para que houvesse alguma perspectiva de, enfim, não vou exagerar na palavra, mas alguma perspectiva de salvação no futuro, foi uma vez mais a economia do Norte. Aliás, até se calhar é interessante, e deixo isto como pista de reflexão para os nossos oradores, observar que o Norte e a economia do Norte mostram de facto mais o que vale quando há uma crise do Estado em Portugal. Quando há uma crise das finanças públicas, é nesse momento que, de facto, a iniciativa privada nortenha mais mostra a sua capacidade de se reinventar, de conseguir encontrar soluções e de mostrar e de apresentar resultados. O facto de nós, em muito poucos anos, termos passado de uma exportação de cerca de 30%, 33% do PIB para cerca de 45% do PIB, essa evolução está, sem dúvida, muito associada àquilo que foi o desempenho e o comportamento da economia nortenha. Eu, aliás, está aqui o professor Valente Oliveira, há uns anos atrás, não sei se a pessoa se lembra, mas eu tive uma conversa consigo em que o professor dava conta com uma enorme admiração, mas também com uma enorme satisfação do que era o aeroporto de Frankfurt na hora dos voos de regresso ao Porto, que estavam completamente cheios no auge da crise e onde se via, enfim, jovens e pessoas não menos jovens, que seguramente eram representantes, emissários, delegados comerciais das empresas do Norte que iam fazer negócios um pouco pelo mundo fora, portanto, e era nessa hora que eles regressavam ao Porto e os voos estavam permanentemente cheios com essa gente, com essas pessoas que, vendo que havia crise cá dentro, se puseram, calçaram as sapatilhas e começaram a correr em direção, portanto, ao exterior. É desta realidade que nós estamos aqui a falar. Para quem é do Norte, para quem é nortenho, é sem dúvida um motivo de grande orgulho, de nós termos este nervo, termos este dinamismo e esta capacidade de correr riscos e de nos atirarmos, portanto, para os problemas, principalmente quando eles são mais difíceis de resolver. E, portanto, esta é apenas, portanto, um dado, uma pista, uma sugestão de reflexão que seguramente será explorada pelos nossos oradores, que obviamente vão trazer aqui muitas mais reflexões. Não gasto mais tempo, vamos ao que interessa. Eu começava por dar os 10 minutos de reflexão mais transversal ao professor Fernando Freire de Sousa e depois passaríamos, portanto, aqui para o Luís Reis. Sr. Professor. Muito obrigado. Eu queria começar por cumprimentar todos os presentes, naturalmente, e dizer que vou gastar os 10 minutos, mas como ainda faltam 2 minutos para as menos 20, vou gastar 2 minutos para fazer alguns agradecimentos. Ou seja, vai gastar 12. Vou gastar 12. Pronto. Os 2 minutos são, em primeiro lugar, para agradecer naturalmente aos organizadores, na pessoa do Manuel Carvalho, pelo lado do público, e do Alberto Castro, pelo lado da Universidade Católica. Naturalmente, depois da Universidade Católica, os agradecimentos são extensivos às senhoras que estão aqui na segunda fila, particularmente à diretora do Centro Regional, à diretora da Faculdade, etc. A minha primeira referência é esta. A minha segunda referência era para chamar a atenção para o facto de que vou aqui pronunciar-me a título estritamente pessoal. Portanto, tudo o que eu disser, mesmo confundindo-se por vezes os lugares com as pessoas, neste caso é a pessoa, não o lugar. Esta é uma segunda referência que eu gostava de aqui deixar. A terceira nota, para dizer que tenho muito gosto em partilhar esta mesa, ou este sofá, com o Luís Reis, não só pela, enfim, carreira pública que lhe é conhecida, pública, privada, mas conhecida publicamente, mas também porque o Luís Reis, ele provavelmente não saberá disto, mas o Luís Reis foi alguém que foi uma referência como aluno de alguém que era um dos meus melhores amigos e portanto, eu conheço o Luís Reis ainda antes dele saber que eu existia e, portanto, tenho muito gosto por isso e esse amigo chama-se José Valente. Essa é a terceira nota que eu gostava de deixar aqui. A quarta nota para dizer que por onde vai a economia, neste caso por onde vai o Norte,
Isto remete para o Por Onde Vai a Economia Portuguesa do professor Pereira de Moura, há muitos anos, antes do 25 de Abril. No caso que tinha um ponto de interrogação, aqui não tem o ponto de interrogação, apesar de tudo, este pelo menos, não sei se esqueceram do ponto de interrogação, mas ele não está lá, portanto é uma coisa um bocadinho mais afirmativa. E eu optei, agora entro nos 10 minutos, eu optei por trazer aqui uma reflexão de tipo mais empírico, ou seja, mais centrada em alguns números, uns deles mais conhecidos do que outros, mas em algumas referências empíricas que podem ajudar a agitar algumas consciências e, por esse lado, a agitar o debate, digamos assim, que é um pouco o objetivo que nós temos aqui. Admito que, pelo que eu percebi no jantar, que o Luís Reis optou por uma coisa relativamente parecida e, portanto, acho que nós vamos complementar-nos e provavelmente iremos dividir-nos mais na fase a seguir do que na fase inicial. Na fase do descritivo iremos provavelmente dividir-nos menos. Portanto, serei nesta primeira fase, dos primeiros 10 minutos, muito pouco conceitual e muito mais empírico e numérico. E começava por dizer que não me vou posicionar numa lógica de alguns, que julgo que não estão presentes na sala, mas de alguns, que quando se fala destas coisas de por onde vai o Norte, a primeira pergunta que colocam é o que é o Norte? O que é isso do Norte? Bom, deixemos esse assunto para tratar a seguir. Vamos admitir que o Norte existe, pelo menos como figura genérica, e dentro desta perspectiva eu vou tentar situar-me numa lógica de chamar a atenção para 2 ou 3 pontos do lado copo meio cheio, do lado copo meio vazio, 2 ou 3 pontos que basicamente são demonstrativos daquilo a que muitos de nós cada vez mais vão chamando o paradoxo do Norte. O paradoxo de uma região que é simultaneamente uma região cheia de ativos empresariais, etc., cheia de ativos culturais, cheia de um conjunto de valências de vária natureza, que vou dispensar daqui a desenvolver, e ao mesmo tempo uma região que aparece estatisticamente como sendo a mais pobre do país e uma das mais pobres da Europa. Isto é, de algum modo, um paradoxo que tem que encontrar alguma explicação. Eu tenho as minhas, elas provavelmente não serão únicas, serão complexas, mas em todo caso é neste registro que eu me vou colocar e, portanto, vou dividir os 7 minutos restantes em 1 minuto cada um para dizer o seguinte. Primeiro, uma nota de evidência. Quando falamos do Norte, falamos de 57 mil milhões de euros de PIB e de 3,6, um bocadinho menos, mil habitantes. Falamos de uma região que tem 7 países europeus mais pequenos em termos de população e 9 em termos de PIB. Ou seja, aquela ideia do país pequeno e da região pequena, para o que quer que seja, em termos de discussão que queiramos aqui ter, é uma ideia, digamos, em alguma medida falsa, na medida em que, dos 28 países da União Europeia, há 9 que estão abaixo do PIB da região norte, só ela. Mesmo em termos das NUTS, chamadas NUTS 2, portanto, a divisão do país no primeiro nível de desagregação, onde se situa, a nível português, o norte, o centro, a região de Lisboa e Val do Tejo, Alentejo e Algarve, há 281 NUTS na Europa. Nós somos os 87º em PIB e os 29º em população. Em termos de peso no país, o Norte representa mais de 29% do PIB, mais de 1/3 do número de empresas, 35% da população empregada e um pouco menos de 40% das exportações. Por outro lado, o Norte representa hoje qualquer coisa como 85% do PIB per capita nacional e 65% do PIB per capita europeu. É, no entanto, e com isto termino esta primeira nota de evidências, é, no entanto, uma região que, no último relatório da coesão, saído há menos de um ano, aparece como sendo a única região que, embora pouco, a única região que converge no contexto de toda a Europa do Sul. Portugal, Espanha, Grécia, Itália, Malta, Chipre, etc. A única região de todas essas que converge no período
que vai desde o início do século até muito perto de nós, os dados ali eram até 2015, mas, digamos, continua a ser verdade no essencial, a única região que converge a alguma coisa é a região do Norte. Dividi, então, a apresentação em duas partes. A parte do copo meio cheio e depois a parte do copo meio vazio. 3 pontos em cada uma delas. Copo meio cheio. Ouvimos dizer, sobretudo desde o último governo, continuando neste, ouvimos dizer que uma das grandes mudanças estruturais acontecidas na economia portuguesa foi o aumento da sua orientação exportadora. E o Manuel Carvalho, há pouco, referenciou um dos números ao falar de passagem de 30% para 43% do peso das exportações do PIB na economia portuguesa. Pois esta orientação exportadora, que é de facto razoavelmente notável, porque vem de um valor de 30 ou até um pouco menos desde meados dos anos 80, desde que aderimos à União Europeia, e vem de um valor à volta dos 15% no pós-25 de Abril. Portanto, estamos a passar de 15% para 43, qualquer coisa por cento. Mas, no entanto, à escala europeia, estamos a falar ainda de Portugal, há 20 países com uma orientação exportadora maior e apenas 7 com uma orientação exportadora menor do que Portugal. Apesar desta evolução, significa que há aqui uma margem enorme de crescimento, contanto que se interprete bem do que é que estamos a falar. Pois, neste registro da grande mudança estrutural de que se fala, o Norte representa, em 2017, dos 43%, o peso da orientação exportadora do Norte está de 5 a 6 pontos acima do da média nacional. Em termos só de bens está 10 pontos acima, está mais de 10 pontos acima, em termos de bens e serviços está entre 5 a 6 pontos acima da média nacional. O que quer dizer, portanto, que a orientação exportadora e a grande mudança estrutural de que se fala, o que ela significa em concreto, levar-nos-ia mais longe, mas o que quer que isso tenha de positivo tem mais a ver com o Norte do que com o resto do país. Segundo o aspecto do copo meio cheio, dos lados positivos, alguns sinais positivos. Não vou dar aqui números sobre isso, mas os números da escolaridade, das qualificações ou do peso das variáveis de ciência e tecnologia no PIB, e, portanto, do esforço de investigação e desenvolvimento no país, são, em alguns casos, notáveis. E, nos últimos 20 anos, sobretudo, em termos de abandono precoce escolar, em termos de níveis de qualificação superior, etc., existem variáveis muitíssimo relevantes, com saltos absolutamente exponenciais, que eu me dispenso de apresentar, mas que têm ali alguns gráficos, se essa conversa for evoluir para aí, poderia mostrar esse aspecto. Ainda neste registro dos lados positivos, e aqui já situando-me mais do lado da questão do Norte, embora estes valores sejam muito evidentes também no que diz respeito ao Norte, eu diria que é muito relevante chamar a atenção para o facto de que, se cruzarmos o investimento, ou o esforço de investimento em investigação e desenvolvimento global e empresarial, no cruzamento dessas duas coisas, víamos há bocado esse gráfico, nós chegamos à conclusão que a área metropolitana do Porto e Aveiro estão hoje já claramente acima da área metropolitana de Lisboa e formam por essa via aquilo a que podemos chamar um primeiro esboço de ecossistema de inovação com múltiplos atores que vão desde as universidades aos politécnicos, aos laboratórios de ciência, a um conjunto de entidades de grande relevância nacional, em alguns casos internacional também noutros. E, portanto, este ecossistema é um lado muito positivo da segunda dimensão que eu queria aqui chamar a atenção. Terceiro aspecto, a afirmação dos transacionáveis no pós-Troika, no pós-crise de 2008. O Norte representa hoje qualquer coisa como 53, 54% do peso da indústria transformadora nacional, portanto, muito mais do que tudo o resto que falamos até aqui, do peso do PIB, do peso do emprego, do peso das exportações. Em termos de indústria transformadora, a região Norte representa 53,6%. Tem uma produtividade média a crescer, a única região do nosso país que tem uma produtividade média a crescer acima da região de fronteira, chamando de região de fronteira a região capital, enfim, de acordo com uma terminologia habitual e com um trabalho feito pela OCDE há relativamente pouco tempo. E, sobretudo, neste pós-Troika,
pela primeira vez, o crescimento económico a norte ultrapassou a média nacional. Ou seja, o maior contributo para o crescimento económico nacional acontece pela primeira vez do norte, vindo do norte e não vindo da área metropolitana de Lisboa ou de outras regiões menos relevantes do país. A mesma coisa acontece no que diz respeito à recuperação dos níveis de emprego que aconteceram desde 2012 até ao presente, em que se recuperaram, como é sabido, enfim, um pouco menos de 500 mil postos de trabalho e desses um pouco menos de 500 mil, um pouco menos de 200 mil foram recuperados a norte. E, portanto, é uma outra dimensão que tem muito a ver com a afirmação do setor transacionável e com a libertação do país de uma lógica de crescimento, de um modelo de crescimento que era um modelo centrado muito nos não transacionáveis e, portanto, que favorece muito a região capital, no nosso caso, Lisboa. Na transição de uma coisa para a outra, eu diria que há aqui depois uma questão de produtividade em concreto. E, evidentemente, que falar de produtividade significa falar do nível de especialização e do tipo de especialização internacional da nossa economia em geral e da nossa região, da economia da nossa região em particular. Evidentemente que nós sabemos que o tipo de especialização da nossa região, com algumas evoluções positivas que aconteceram nos últimos anos, não deixa de continuar a ser muito centrada naquilo em que erradamente se foi chamando no passado de setores tradicionais e por essa via isso significa que os níveis de produtividade são relativamente desfasados dos restantes e isso significa, portanto, que os níveis de produtividade são relativamente mais baixos. No entanto, a produtividade cresce desde o início do século mais do que qualquer outra região e isso significa, portanto, que o crescimento nacional da produtividade acontece, ou fica a dever, 40% desse crescimento nacional fica a dever-se ao contributo global da região norte. Teria depois algumas desagregações interessantes, mostrando como é que este crescimento da produtividade se decompõe em termos de mudanças empresariais, muito na linha do trabalho que foi publicado pelo público, está aqui o Álvaro Nascimento como um dos coautores, um pouco o que é ali eficiência empresarial e o que é mudança intersetorial do emprego e, portanto, o que é a verdadeira mudança estrutural. Em qualquer caso, isso significaria aí que tínhamos o início do caminho para o copo meio vazio. Ou seja, aí ainda estamos muito longe de valores que sejam interessantes e que indiciem verdadeiras mudanças interessantes. Copo meio vazio, para terminar, três tópicos. O primeiro, a demografia, uma perda populacional absolutamente abissal. Nós perdemos 65 mil habitantes desde 91. Temos 35 municípios de 86 que existem a norte com perdas superiores a 20%. Temos um índice de envelhecimento que está na casa acima dos 150%, quer dizer que há 1,5 idosos, para este efeito idosos são acima de 65 anos, 1,5 idosos por cada um jovem até aos 14, portanto quer dizer aqui uma alteração significativa da pirâmide etária a prazo, não é? E, por outro lado, um índice de dependência de jovens e idosos relativamente a quem trabalha, que já está muito próximo dos 50%. Portanto, dois a trabalharem para um que não trabalha, seja porque já trabalhou, seja porque ainda está a preparar-se para ir trabalhar mais tarde. Só temos, este é um dado que é muito relevante, só temos 3 municípios jovens, isto é, só temos 3 de 86 municípios, só há 3 que têm mais jovens do que idosos. Há 20 anos atrás, dizíamos que um dos trunfos desta região era a sua juventude. Isso é totalmente falso hoje. Só temos 3, esses 3, aliás, situam-se aí numa região que anda ali à volta do Tâmega e Sousa e que os municípios são Lousada, Passos Ferreira e Paredes. Paredes, por acaso, extemporaneamente pertence à área metropolitana do Porto, mas pertence àquele ecossistema daquela sub-região. Algumas estimativas apontam para a ideia de que em 2050 nós teremos uma previsão média de 4 idosos por cada jovem, o que significa também, digamos, um agudizar destas tendências. Portanto, aqui há um elemento demográfico que é particularmente constrangedor do desenvolvimento económico. Depois,
Segunda nota, nós temos uma base territorial da competitividade e também empresarial. A empresarial não a trago aqui porque não tenho dados para o Norte, tenho só dados nacionais, mas a base territorial da competitividade significa só uma coisa deste género. Das exportações da região Norte, mais de 50% são feitas a partir de 8 territórios, de 8 dos 86. 8 territórios exportam mais de 52% das exportações. E há 43 municípios, exatamente metade, que exportam menos de 0,1% do total. Ou seja, no total deles todos, desses todos, representam só 1%. Portanto, metade dos municípios exportam 1% do total e 8 municípios representam 52% do total. Depois há o problema da baixa densidade e do interior, eu diria dos interiores, porque dizer que há baixa densidade estatística é muito pouco e muito pobre, isso significa só que existe um número muito baixo de pessoas por quilómetro quadrado. Mas depois as especificidades que estão associadas a isso e as exigências de ultrapassagem desse problema aos mais variados níveis, porque isso cria estrangulamentos, exige um trabalho muito mais densificado de abordagem que não pode contentar-se com a ideia de uma baixa densidade. Da baixa densidade, nas ditas regiões de baixa densidade ou do interior, temos alguns sinais pontuais, relativamente promissores, mas são meramente pontuais. Temos algum prolongamento dos clusters consolidados para o interior, vindos do AVE, do Cávado e da área metropolitana do Porto, um pouco mais para o interior. Temos a localização próxima da fronteira espanhola para captar um pouco, nas componentes automóveis em particular, o investimento que é possível ser feito por via do cluster automóvel existente na zona da Galiza, e depois temos alguma coisa em torno do Douro, com todas as complexidades associadas a isso, mas, digamos, turismo e vinhos, há aí coisas a acontecerem que podem ter alguma relevância. Por último, nesta matéria, chamar a atenção para que, se tivéssemos de ver, por uma ótica de CIMES, onde estava a dinâmica mais virtuosa, cruzando crescimento, população, não perda populacional e emprego, ela estaria, em primeiro lugar, no Cávado, no conjunto das 8 CIMES da região Norte. Última nota para terminar e deixando, portanto, o resto para as partes provavelmente mais interessantes, de podermos trocar umas opiniões e uns cruzamentos de opiniões sobre estas matérias. Para mim, o maior de todos os estrangulamentos é a questão institucional. A questão institucional quer dizer o quê? Quer dizer uma coisa que eu caracterizo mais ou menos como um misto de um boneco que eu gosto sempre de mostrar, e alguns já conhecem, que é o boneco dos carrinhos de choque. Nós temos um conjunto de gente nas empresas, nos municípios, nas universidades, etc., a fazerem as suas coisas, mais ou menos focadas, mas essas coisas cruzam-se muitas vezes umas com as outras e batem e voltam para trás e cada um continua o seu caminho e, portanto, não há aqui uma lógica organizada e estratégica de desenvolvimento e de percepção do caminho para onde vamos. Cruzando com isto, há o centralismo, que é uma doença infantil, e o centralismo levar-nos-ia muito longe. Há um amigo meu e de muitos dos presentes aqui nesta sala que costuma caracterizar este fenómeno, de forma um bocadinho mais substantiva, através de um conceito que ele chama de inconsistência institucional. Esse nosso amigo é um ex-professor da Faculdade de Economia, que se chama José Madureira Pinto, que escreveu sobre esta matéria e que caracteriza, de uma forma, a meu ver, bastante clara, caracteriza aquilo que é, digamos assim, o essencial do problema que nos aflige nesta matéria. E eu leio apenas 3 linhas daquilo que ele escreveu sobre esta matéria, para tentar assinalar de forma sintética e expressiva a especificidade do movimento de configuração e ajustamento institucional decorrente do processo de democratização do país. Recorremos então à expressão de inconsistência institucional. Isto tem a ver com a ingovernabilidade do país e com as, entre aspas, reformas estruturais, sempre adiadas. E, portanto, neste registro, muitos exemplos podiam ser dados, muitos exemplos de toda a natureza.
Eu deixo os exemplos para a discussão seguinte. Eu pergunto se, considerando todo este tipo de coisas, não vale a pena que nós pensemos se não está ou não estará em causa e não estará chegado o momento de nós refletirmos sobre a organização em que vivemos e dentro dessa organização, para não lhe chamar regionalização, que é um termo gasto e que tem muitos anticorpos e eventualmente muitas percepções menos positivas, porque não dizer que valia a pena pensar em Portugal com regiões. Portugal com regiões. E regiões quer dizer o quê? Quer dizer as regiões que existem, tratadas de uma forma estruturada, a todos os níveis, capacitadas para poderem ter foco naquilo que é preciso fazer e para que os carrinhos de choque e o centralismo nas suas doenças infantis deixem de se exprimir. E por essa razão eu gosto também, e terminaria com este aspecto, dizendo o seguinte: há dias estive num colóquio, numa grande conferência, estava lá uma senhora que era a presidente do Conselho Regional de uma região, que não me lembro agora exatamente o nome, mas era a região do sul da Suécia, onde a capital é Malmö, que começou a sua intervenção dizendo: eu venho desta região e deste país, Suécia, e no meu país existem, obviamente, 3 níveis de decisão. Um nível municipal, um nível regional e um nível nacional. E depois explicou o que é que cada um dos níveis fazia e como é que eles estavam organizados. É exatamente isto que está em causa e isto contrasta com qualquer coisa que, muito sabiamente, aqui o meu parceiro da esquerda, aqui há dias, num artigo notável que escreveu no Público, dizia mais ou menos o seguinte, e com isto termino citando: nos Estados Unidos ou na Europa acredita-se nesse velho princípio sábio da política, ou da subsidiariedade, que nos diz que tudo o que puder ser decidido no local não deve passar para a esfera nacional. Os mentores do centralismo professam todas as prescrições do liberalismo ou até o neoliberalismo, menos a que mais nervo e fundamento dá a esse ideário: a crença que Estados centralizados negam a eficiência e ameaçam a liberdade individual. E é por razões, antes de tudo, também de eficiência, que eu acho que valia a pena nós pensarmos no que andamos a fazer e na desorganização em que vivemos. E com isto termino. Muito obrigado, professor. Excedeu largamente os 10 minutos, mas como devem calcular, estava aqui numa posição bastante incómoda, era muito difícil de abrandar o seu ritmo e a qualidade da sua reflexão. O que quer dizer que tenho que lhe dar mais 5 minutos, Luís. Não sei, eu não sei o que é que vou gastar. Avisa-me. Não é gastar, é investir. Ora, pois, muito boa noite. Também quero agradecer imenso o prazer de voltar a esta casa. Quero agradecer ao Alberto por ter-me desafiado, a todos os que aqui estão e seguramente ao professor Ferreira de Sousa e ao Manel. Eu quando estava a preparar esta intervenção, aflito por me ter sido reservado o papel dela mais fraco, portanto eu vinha aqui para ser esmagado pela economia reinante na sala e fartei-me de ir ver números. Lembrei-me de 2 figuras que inspiraram a minha juventude e, portanto, como já tenho uma certa idade e o Norte está a ficar velho, também vou aí. As 2 figuras que me orientariam hoje são 2 heróis da minha juventude. Um deles é o infante Dom Henrique. Lembro-me da figura esquálida dele, algo frugal, com os olhos postos no horizonte e com aquela capacidade de ambição e de ambição desmedida, e trago 5 números para me interrogar se o Norte não será um novo infante Dom Henrique. E depois, anos mais tarde, houve uma outra figura que também me inspirou por razões muito diferentes, que poderia chamar naifes, ou melhor ainda, provincianas, que é uma coisa que acontece a todos os portugueses, ou a muitos, quando um estrangeiro fala de um português. E houve um estrangeiro de quem eu gostava muito, que era um senhor chamado RV e que fazia banda desenhada, e que tinha um português, que era o Oliveira da Figueira, que alguns de vocês conhecem. Era um português que tinha sempre uma solução dentro do casaco. Eu hoje tenho bolinhas, mas ele tinha sempre uma solução debaixo do casaco.
e atrevo-me a trazer cinco números para perguntar se o Norte não será um Oliveira da Figueira. E depois deixo-vos a vocês responder. E começo pelo Norte Infante Dom Henrique, que acho que é sempre bom começar assim. O Norte Infante Dom Henrique tem características boas. A primeira, já foi aqui referida, tem que ver com a sua capacidade de investir em investigação e desenvolvimento. Hoje o Norte investe 1,5% do seu PIB em investigação e desenvolvimento, só ligeiramente abaixo de Lisboa, mas é 1,6% em Lisboa, mas é a região com maior investimento em investigação e desenvolvimento feita por empresas. Deste 1,6%, mais de metade é feito, ou deste 1,5%, mais de metade, 0,81%, e mais do que em Lisboa, é feito por empresas. Portanto, isto é fantástico. Não for aqui uma pequena coisa, e eu não deixo de fazer um bocadinho de comentário, foi ter descoberto onde é que o país investe em investigação e desenvolvimento. E segundo o Ministério da Educação e Ciência, são os números que eu tenho, que decidiu dividir em 6 as áreas de investigação: ciências exatas, ciências naturais, ciências de engenharia e tecnologia, ciências da saúde, ciências agrárias e ciências sociais e humanas. Verifiquei, para espanto meu, que onde o país decide fazer a máxima canalização do seu investimento em investigação e desenvolvimento é nas ciências sociais e humanas. E, portanto, nós temos mais ou menos quase um terço do nosso investimento em ciências sociais e humanas. Não tenho nada contra as ciências sociais e humanas, mas fiquei muito satisfeito por ver que na região norte é precisamente nas ciências da saúde e nas ciências da engenharia e tecnologia onde o Norte se distingue por sobreinvestir em função da média nacional e, portanto, Norte Infante Dom Henrique. Depois fui ver o mesmo tema do investimento da vocação exportadora do Norte e encontrei uns números curiosos. O primeiro número, eu fui só para o saldo da balança comercial de bens, porque para o Infante Dom Henrique isto dava mais jeito, não meter os serviços no Norte. Em 2017, para terem noção, o Norte exportou 22 mil milhões de euros, importou 17 mil milhões e criou um excedente de 5,6 mil milhões de euros na balança comercial portuguesa. Balança comercial de bens que foi negativa em 14 mil milhões, 14,6 mil milhões. Portanto, alguém andou a torrar os 5,6 mil milhões positivos que o Norte gerou e não é difícil descobrir onde é que eles foram torrados. Foram torrados em Lisboa, 18,6 mil milhões. É fácil de perceber porquê. Também é importante referir que Portugal, durante a crise, podemos situá-lo onde quiserem, mas há aqui 2 números que eu gostava de mostrar. O primeiro é que o Norte exportava 1.900 mil milhões de euros em 2010, exporta em 2017 5,6. Portanto, praticamente triplicou entre 2010 e 2017. Isto é o saldo ou a exportação? Isto é o saldo. O saldo. Praticamente triplicou o saldo em 7 anos, o que eu acho notável, apesar de tudo. Sim, sim. E já lá vou, depois no Oliveira da Figueira, há umas consequências negativas desta coisa, por isso é que estou a usar o saldo. Mas o que me preocupa para Portugal é que o nosso saldo de balança comercial se tem vindo a degradar progressivamente desde 2013. 2013, 9 milhões, 2014, 10, 10,7, 11, 14 em 2017. E, portanto, isto diz bem do milagre económico em que nós estamos inseridos. O milagre económico dos últimos anos em Portugal, que se tem traduzido por um agravamento significativamente, só entre 2016 e 2017, piorou em mais de 3,3 mil milhões de euros o desequilíbrio da nossa balança comercial de bens. Este é o milagre económico de Portugal. Voltando ao Norte de Dom Henrique, em que é que foram estas exportações? 19% das exportações do Norte são em têxtil e vestuário, não é de surpreender.
mas o segundo e o terceiro setores, e são os dois setores que mais têm crescido, são produtos da fileira automóvel e máquinas, aparelhos e material elétrico. E, portanto, cuidado àquela ideia de que o Norte só exporta têxtil e calçado e vestuário. Não é verdade, e é bom que não fiquem esses mitos presentes. Assim como também é importante referir que 6 municípios do Norte estão entre os 10 municípios mais exportadores e que o primeiro município mais exportador do Norte, que é Vila Nova de Famalicão, é o terceiro município exportador em Portugal e só é ultrapassado em exportação por 2 outros. Palmela, eu suponho que se deve à Alta Europa, e Lisboa, que suponho que se deve a ter lá a sede da Galp. Porque não vejo lá mais nada que exporte, a não ser a sede da Galp. A quarta reflexão sobre este tema das exportações tem que ver com a intensidade exportadora, ou seja, a exportação em percentagem do PIB. A exportação de bens em Portugal é de 28% do PIB, no Norte é de 39%. Em Portugal, entre 2013 e 2017, e volta ao grande milagre económico, à grande vocação exportadora dos últimos 5 anos, ou dos últimos 4, o grande milagre traduziu-se numa intensidade exportadora de bens que no país aumentou de 28% do PIB para 28% do PIB, arredondado, porque de facto há um aumento de meio ponto entre estes dois números. No Norte aumentou de 35 para 39, aumentou 4 pontos. Portanto, de facto foi o Norte que fez aumentar a exportação de bens do país em percentagem do PIB, e o Norte também se distingue, quinto e último número do Norte Infante Dom Henrique, distingue-se por ter a maior percentagem de exportação de bens de alta tecnologia, segundo a classificação do INE, sendo que tem 5% dos bens que exporta, bens com alta tecnologia, contra uma média nacional que anda ligeiramente abaixo disso. E isto é o Norte Infante Dom Henrique, e poderá ser que seja este o nosso Norte. A pergunta a minha reflexão seguinte é: será o Norte assim? Porque se fosse assim, seria um Norte vibrante, seria um Norte com a população a crescer, seria um Norte com a população jovem, vou voltar a repetir aí algumas coisas, seria provavelmente um Norte com menos desemprego do que o resto do país, com mais salários, seria provavelmente um Norte mais educado, seria provavelmente um Norte com mais investimento e com mais produtividade. Vejamos. População. Diminui e diminui mais do que a média nacional. Pior do que o Norte, temos o Alentejo, que é o pior de todos, temos os Açores e também temos a Madeira. De resto, até o centro está melhor do que o Norte em termos de diminuição da população. Que diabo! Isto intriga-me. Para além daquele fenómeno que já foi aqui referido e muito bem, de que o Norte tem um índice de envelhecimento que é o mais alto, não é o mais alto, mas é o de 150 contra 114, o mais alto é no Alentejo é 199, portanto há 199 pessoas com mais de 65 anos por cada 100 até aos 15, mas o Norte foi quem mais cresceu em índice de envelhecimento entre 2011 e 2017. Cresceu 39 pontos. Portanto, em Portugal foi a região que mais envelheceu. Esta região vibrante de exportação foi a região que mais envelheceu nos últimos anos. Em termos de desemprego, sendo esta a região com mais exportação, se fosse uma região não Oliveira da Figueira, teria tido uma redução do desemprego superior à média nacional, pois não foi isso que aconteceu. A redução do desemprego no Norte foi inferior à redução da média nacional. Foi inferior ainda mais nos homens do que nas mulheres. Nas mulheres ainda houve uma redução. A redução nas mulheres foi mais significativa do que nos homens. Só faltava que estejam a contratar costureiras.
E o Norte continua a ter uma diferença salarial que me parece preocupante. Um empregado do Norte ganha em média 834 euros por mês, 91 euros menos versus Portugal e 317 euros menos versus Lisboa. O que provavelmente significa que esta vibrante região exportadora paga menos do que os funcionários públicos. Diria alguém mais próximo de uma interpretação Oliveira da Figueira. Quanto à educação, também não estamos grande coisa. O Norte é hoje a região com a menor proporção de população ativa com educação secundária ou superior. Nós temos 50% de população com educação secundária e pós-secundária ou superior, 27 num caso, 23 na superior. Não é muito diferente da média nacional, mas não deixa de ser bastante pior, apesar de uma enorme melhoria que se tem verificado. E, portanto, uma nota de preocupação sobre isso. Mas as duas últimas, do meu ponto de vista, são as que nos devem preocupar mais. A primeira é um Norte Oliveira da Figueira, seria um Norte que não estaria a investir muito. E isso mede-se pela formação bruta de capital fixo. E o que acontece é que o Norte não tem investido, não tem criado, ou não se vê formação bruta de capital fixo a um ritmo que seria de esperar para poder projetar este crescimento de exportação com confiança para o futuro. Os níveis de formação bruta de capital fixo continuam em 2017 abaixo dos níveis de 2010. E nunca, entre 2010 e 2017, se fez no Norte tanta formação bruta de capital fixo como aquela que foi feita em 2010. E isto levar-me-ia, potencialmente, a fazer uma hipótese de que toda esta exportação, ou de que uma parte substancial desta exportação, foi conseguida à custa de soar os ativos que já existiam no Norte e não à custa da substituição desses ativos por ativos exportadores que nos garantam a exportação futura. E não há melhor prova disso do que o artigo que foi hoje publicado no Público, que chega a uma conclusão parecida por outras formas. E que me levaria provavelmente a perguntar se é por causa disso que quando eu vou a Famalicão vejo tantos Porsches e uma tão substancial melhoria na frota automóvel. É porque provavelmente num país Oliveira da Figueira, em vez de investir em máquinas, a malta usaria a massa que vem das exportações para fazer outras coisas. Esta formação bruta de capital fixo preocupa muito. Só um terço, um bocadinho mais do que um terço, 35%, mas só um terço, em média, desde 2017, da formação bruta de capital fixo é que é feita no setor secundário e, portanto, o Norte, que tem uma grande propensão exportadora de bens, está ainda da pouca formação de capital que fala essencialmente no setor terciário. Eu sei que está a crescer e que é muito importante e defendo isso e defendo todo o crescimento dos serviços, mas que diabo, estava à espera de ver outros números. E, finalmente, o dado que para mim continua a ser o dado mais arrasador nesta visão Oliveira da Figueira, que é, apesar da melhoria, o Norte é apenas, e com distância, a região do país com a menor produtividade aparente do trabalho. Um trabalhador no Norte produz 30 mil euros por ano, contra uma média nacional de 35 mil euros e contra a região mais produtiva do país, que não fiquem espantados por não ser Lisboa, porque está cheia de funcionários públicos, não tenho nada contra os funcionários públicos, mas aparentemente há dificuldades na medição da sua produtividade aparente, porque aparentemente têm pouca produtividade. Mas a produtividade mais elevada registada é no centro do país. Pelo menos segundo os dados que eu aqui tenho, se não estiver enganado nas cores. E, portanto, deixo-vos com esta reflexão. Será o Norte um farol a Dom Afonso Henriques, a Infante Dom Henrique, ou será um Norte mais oportunista? Será um Norte mais ter aberto o casaco
calçadas, sapatilhas, ir para Frankfurt e mostrar que nós somos capazes de servir os europeus com tudo o que eles quiserem, desde que sobra algum para comprar um Ferrari. Muito bem. Bom, nós temos aqui duas visões, apesar de tudo, que se aproximam no diagnóstico. O professor Freire de Sousa falava no copo meio cheio e no copo meio vazio. O Luís Reis falava no norte Infante Dom Henrique e no norte Oliveira de Figueira, o que nos mostra de facto que há aqui uma série de dilemas, há um enorme potencial, há uma realidade que, se olharmos para os grandes agregados, para os grandes números, pode parecer brilhante, mas depois, se começarmos a escalpelizar aquilo que está por trás da realidade desses números das exportações, etc., etc., nós vemos aqui números, dados e realidades muito preocupantes. E, portanto, aquilo que eu propunha era, de alguma forma, nós tentarmos perceber o que é que, porque é que há esta oposição, aquilo que o professor Freire de Sousa chama o paradoxo do Norte. O que é que está por trás desse paradoxo? Eu começava por perguntar ao professor Freire de Sousa, ele falou na questão da produtividade, que apesar de tudo, enfim, de acordo, se bem me lembro, no último relatório do Banco de Portugal, a produtividade média em Portugal regrediu 0,5% nos últimos anos. No programa de estabilidade do Governo, que o Governo entregou em Bruxelas, prevê um crescimento de 7%, ou seja, é um número bastante auspicioso, para não usar outra adjetivação. Mas eu perguntava-lhe, será que a deficiente produtividade, a baixa produtividade do trabalho no Norte, que também o Luís Reis aqui definiu, tem ou não tem a ver com aquilo que é a realidade da indústria nortenha, da economia nortenha, que, de alguma forma, mesmo que, por exemplo, ao nível da intensidade tecnológica nós estejamos um pouco melhor daquilo que é a média nacional, mas continuamos a produzir, na maior parte dos casos, bens com pouco valor acrescentado. Será essa a causa? Eu acho que estamos todos mais ou menos de acordo. E depois, como é que, num horizonte de médio prazo, se consegue fazer com que esse perfil de economia sustentada em valores de baixo valor acrescentado se pode alterar? Ou, por outras palavras, nós arriscamos, ou será que já estamos naquilo que muitas vezes os economistas designam como a armadilha do rendimento médio? Ou seja, chegamos aqui a uma situação em que, para darmos um salto, precisamos de fazer uma grande reconversão e de entrarmos no segmento das tecnologias mais avançadas. Se é isso, será que nós temos energia, nervo, pessoas e empresas, e também, já agora, instituições, embora lá está no caso das instituições, eu sei qual é a sua resposta, não temos. Será que nós temos nervo para dar a volta a essa situação? São muitas perguntas numa, mas suponho que... Pois são, de facto, muitas perguntas numa. Eu diria que estamos a entrar na segunda de 3 partes desta conversa. A primeira foi algum diagnóstico, com, naturalmente, muitos pontos de convergência. Por trás desses pontos de convergência, eventualmente, alguns pontos de divergência, que nós, eventualmente, poderemos vir a tratar. E talvez, nesta segunda parte, antes de abrir ao público, possamos fazer um bocadinho mais de provocação e um bocadinho menos de elementos empíricos e de, enfim, tecnocracia economicista. Eu diria que há aqui, procurei pelo menos fazer isso, por trás dos números, há aqui um discurso por trás dos números que é mais ou menos do seguinte tipo. Há qualquer coisa que tenha a ver com mudança estrutural. E mudança estrutural não é qualquer coisa que decorra nem de um ato de vontade público, nem de um somatório de decisões empresariais ou outras, institucionais de várias natureza, que resultante provocam qualquer coisa. Eu acho que é chegado o momento, embora eu não acredite que ele tenha... Chegou, mas não acredito que se vão tirar consequências disso. Mas diria, seria chegado o momento de nós, confrontados com este paradoxo, tentarmos perceber que estamos metidos numa armadilha
numa encruzilhada e precisarmos de mudar de vida, de algum modo. E esse mudar de vida significa um conjunto de elementos para o qual muitos de nós vamos contribuindo pontualmente e de uma forma relativamente micro, chamemos-lhe assim, mas que depois não tem o seu efetivo impacto macro. E o impacto macro tem a ver com as coisas que eu referi como mais negativas que estão na parte final daqueles meus números. Um deles é a componente institucional. A componente institucional quer tão só dizer que é impensável que nós consigamos continuar a funcionar business as usual, centrados num país totalmente centralista, em que todas as decisões são centrais, mesmo aquelas que parecem que não são, e são ainda mais do que aquilo que parecem. E eu tenho vindo a dizer isso ultimamente e digo de uma forma perfeitamente assumida. Tinha alguma percepção disso, tenho muito mais hoje, por saber de experiência feito, portanto nem sequer é por ouvir dizer, é por sentir isso todos os dias. Essa é uma dimensão. Há uma segunda dimensão que tem a ver com o facto de que nós não podemos contentar-nos com discursos relativamente vazios. Por exemplo, nós não podemos dizer que temos 8 municípios onde se exportam 51% e temos 43 municípios onde se exportam 1% do total da região e depois não pensarmos como é que nós vamos conseguir alargar esta base territorial da competitividade com base em recursos endógenos de toda a natureza e com base num conjunto de medidas de política pública facilitadoras de que alguma coisa possa acontecer e mudar. E isto só pode acontecer fazendo um exercício totalmente hercúleo contra a matriz do tudo igual. A matriz de que o Norte é igual ao Centro, o Centro é igual ao Alentejo, o Alentejo é igual ao Algarve. E o alargamento da base territorial da competitividade é a única coisa que vai conseguir permitir que a nossa orientação exportadora passe dos 43% que nos colocam em oitavo, a contar do fim, enquanto Portugal, e colocam o Norte um bocadinho acima disso, relativamente a um conjunto de outros países da União Europeia que exportam 50, 60, 70, 80, 90, 100 e qualquer coisa por cento daquilo que produzem. E, portanto, isso significa um trabalho muito fino que tem impacto, digamos assim, na estruturação do país e que é qualquer coisa que exige um esforço a todos os níveis de decisão. Depois, a outra dimensão que passa por aqui e que vem muito claramente sublinhada no artigo estimulador do Guilherme e do Álvaro é a questão da gestão empresarial. E, portanto, no fundo, o que eles chamam o dualismo das empresas existente, que não é bem uma separação entre pequenas e grandes, é qualquer coisa a mais, embora também tenha alguma coisa disso, mas também tem a ver com a mesma coisa. Aliás, usando aquilo que o Luís há bocadinho dizia na intervenção dele, eu lembro-me de uma coisa que o João Cravinho, quando nasceu o PEDIP, nos anos 80, precisamente por causa desta inorganicidade e desta ideia de que isto é um bocadinho para todos, que é também a questão institucional, porque os fundos estruturais representam hoje, queiramos ou não queiramos, e se calhar não deveríamos querer, mas é a realidade, representam hoje 80 e qualquer coisa por cento do investimento público nacional. Do público. E representam alguma coisa significativa do investimento nacional privado e, portanto, da formação bruta de capital fixo que se falou. Mas, evidentemente, que se nós fizermos se tivermos uma lógica de gestão dos fundos comunitários longínqua, em que aquilo que é, passa a expressão, a carne do lombo, é gerido em programas temáticos e não em programas regionais. Programas temáticos que basicamente procuram fazer aqui uma espécie de uma perequação entre as várias regiões e, sobretudo, em favor de determinadas regiões e contra outras, e, sobretudo, em favor de determinadas, aqui já não é uma questão de regiões, é de empresas de maior dimensão relativamente a outro tipo de empresas. Isto acaba por provocar aquilo que o João Cravinho dizia quando foi do PEDIP, a propósito de que os fundos comunitários não são propriamente uma espécie de um direito de cidadania. Só porque existimos como portugueses, temos bilhete de identidade, temos direito a ir aos fundos, e cada vez que sai um acordo de parceria e uma correspondente menu de fundos, cada um diz, deixa ver onde é que está a minha parte, onde é que eu vou buscar a minha parte.
Ora, os fundos comunitários têm que ter uma lógica discriminatória que é totalmente contraditória com a lógica da política da captação de votos e de 4 em 4 anos os votos se exprimirem. E ele dizia então que por essa razão é que provavelmente os tipos lá no Norte, como no fundo é distribuir aquele dinheiro por tantos, que sobra tão pouco para cada um, que de facto mais vale comprar carros e amantes, não é? E, portanto, não investir, não fazer o tal... É evidente que isto era uma caricatura, mas é evidente que isto tem qualquer coisa que significa, na lógica da gestão dos fundos estruturais, pela importância que eles têm para a nossa economia, significaria uma mudança de chip total em termos de seletividade, concentração de meios e modelo de governação muito mais próximo dos locais, dos principais destinatários. E, portanto, no geral, eu diria que a mudança estrutural só acontece se nós não quisermos andar aqui a fazer um exercício, um bocadinho que nós os dois fizemos, do sobe e desce, de mais 5, menos 5, deste ano está abaixo, 5 pontos abaixo, 5 pontos acima. É interessante, fica-se com uma ideia, mas é uma tecnocracia economicista que tem um limite, e esse limite, se nós quisermos pensar em qualquer coisa mais, é qualquer coisa que tem que estar para além da economia e que tem que passar pela sociedade, tem que passar pela política, tem que passar por um conjunto de outras dimensões, e é nesse registro que eu me coloco. E sem nós irmos para aí, nós daqui a 5 anos, nos olhares cruzados, número 14, iremos estar a fazer mais ou menos o mesmo exercício com outros números, enfim, melhores e piores num caso ou no outro. Pelos números que citou, fica-se com a ideia de que este modelo está a aproximar-se de uma situação de esgotamento, ou seja, com os indicadores demográficos, com o baixo investimento, com a insuficiência do modelo institucional, portanto, isto não é sustentável, portanto, este excelente desempenho, pelo menos ao nível da exportação de bens, isto não é crível que se mantenha este ritmo. Aliás, ele tem estagnado até nos últimos anos. Portanto, estamos aqui numa situação de estagnação. Quer dizer, eu terminava e passava ali ao Luís para ele dizer qualquer coisa sobre isto, mas eu diria que é um modelo esgotado, que vai bater contra a parede algures no tempo, só não sabemos exatamente é quando. E, portanto, ou mudamos de vida ou isto não vai permitir-nos verdadeiramente poder considerar que alguma coisa de interessante vai dar para sobreviver à tona, mas não vai dar para mais do que isso, não vai dar para transformar efetivamente aquilo que é o potencial que existe a vários níveis, de algumas das primeiras notas que aqui deixei, em particular no que diz respeito ao ecossistema de inovação, que é potencialmente muito forte, e há aqui uma zona que vai do Minho até Aveiro, basicamente, que é uma zona muitíssimo forte, onde há indicadores muito relevantes, e isso, e vê-se a mudança que aconteceu, enfim, por exemplo, no Cava, muito por via do peso da Universidade do Minho, ou a mesma coisa acontece em Aveiro, ou de alguma maneira em algumas dimensões aqui à volta do Porto, mas tudo isto não está a ser capitalizado de maneira a somar. Está a ser capitalizado de maneira a aguentar. E, portanto, aguentar é diferente de somar. Somar é mudar estruturalmente as condições de vida do país e da população e da região. E isso só, do meu ponto de vista, acontece se houver medidas drásticas que passam pela nossa organização territorial, institucional, política, de funcionamento. Aliás, Luís, uma das questões, portanto, havendo muitas similitudes, muitas parecências, embora também há algumas divergências mais até, enfim, na maior parte das vezes de escala ou de tom do que propriamente de substância, uma das prioridades, as questões mais prementes que foram enunciadas aqui no discurso do professor Freire de Sousa, não é referida na sua análise à dualidade Norte-Infante, Norte-Oliveira da Figueira, que é a questão institucional. Isto é assim tão importante? Isto depende mais das empresas, ou seja, ao haver o facto de Portugal ter uma organização política e económica muito centralizada e não haver aqui essa capacidade de gerir e de coordenar politicamente, é assim uma questão tão importante para si? Eu não vinha preparado para poder ser politicamente incorreto, mas pronto. Prepare-se.
se posso ser, quer dizer, o professor Ferreira de Sousa já ajudou, disse que o modelo estava esgotado. Eu acho que já está esgotado há um par de anos, só que não dá jeito, porque há eleições em outubro. Portanto, nós vivemos distraídos. Agora que o modelo está esgotado, está esgotado. Eu citava, acho que já demonstrei com os números, que o modelo económico acabou, as exportações só se aguentam enquanto houver algum sopro de crescimento económico na Europa, e ele está provavelmente também próximo de ter a sua crise, e são exportações com pouco valor acrescentado, e os ativos estão a ser suados ao máximo, e não estão a ser repostos. E depois o outro milagre, que continua nas páginas dos jornais, que é o milagre do turismo. Eu citava hoje um número. Em 2018, o número de dormidas em Portugal foi igual ao número de dormidas de 2017. O número de proveitos ainda cresceu, e o Norte, por acaso, cresceu 5%, quer em dormidas, e até cresceu mais em proveitos, 12%. Mas o milagre do turismo também já acabou. Portanto, se em 2019, e pode acontecer, diminuir o turismo, eu quero ver onde é que vai parar a nossa balança, o nosso saldo primário, etc, etc. Quero ver onde é que essas coisas vão todas, porque já se viu onde é que está a balança comercial. Portanto, eu acho que o modelo está esgotado, já estava esgotado. Acho que as nossas instituições são cada vez mais centralizadoras e cada vez mais centralistas. Quando nós temos, quer dizer, não é anedota, não é? Nós hoje estamos com um governo que quer regular a quantidade de pelos dos gajos que combatem os incêndios, não é? E que proíbe que se comam croquetes nos bares dos hospitais. Há 2 decretos-leis, acho que são os 2 decretos-leis mais ridículos deste governo. Um a proibir os croquetes nos hospitais, e o outro que diz que os tipos de sapadores florestais não podem ter pelos nos braços, deve ser com medo que se queimem ou qualquer coisa. Portanto, eu acho que o modelo está esgotado, acho que nós vivemos num país que tem horror ao liberalismo, e por ter horror ao liberalismo, por ter horror ao indivíduo, nós vivemos num país que se quer centrado num grupo de decisores cada vez mais pequeno, e em qualquer coisa que esteja longe do terreiro do passo não existe. E portanto, eu que em tempos fui contra o regionalismo, agora sou a favor da pulverização, porque não há nada pior do que estarmos todos ou então vamos, também já disse isso em público, ou então vamos todos morar para Lisboa. E acaba-se, fecha-se o país, faz-se uma rede ali à volta de Lisboa, e mete-se a malta, também não somos muitos, 9 milhões e poucos, e estamos a diminuir, cabemos todos. Aqui, sim, mais mas ou é menos, uma grande cidade em termos internacionais. Entre o terreiro do Paço e Louros, com meia dúzia de prédios em altura, a malta cabe lá toda. E, portanto, pronto, ficamos ali todos. Agora, acho que o modelo político está completamente esgotado, acho que o modelo institucional está completamente esgotado, acho que o modelo económico está completamente esgotado, e acho que é preciso, uma coisa que já disse o professor Ferreira de Sousa, não posso estar mais de acordo, que é a coragem de discriminar. E deixem-me dar algumas sugestões de discriminação, e entrando agora em temas um pouco mais sérios. Porquê é que nós temos um problema de crescimento empresarial? Está mais do que estudado. O fator que se relaciona mais com o sucesso empresarial é a formação dos quadros dirigentes. A começar pela formação do dono da empresa. Está mais do que estudado. Há dezenas de estudos que demonstram isso. E, portanto, olhem, tomem a decisão. Só há fundos comunitários, só há fundos estruturais para empresas em que os quadros superiores tenham 80% licenciados. Mesmo que não sejam amigos do gajo que está a decidir a coisa. Isso era uma garantia para si de que não é a qualidade garantia está nenhuma, melhorada? quer dizer, não é garantia nenhuma, é garantia de 2 coisas. É que vai haver mais licenciaturas de pacote, porque a malta vai, quer dizer, vão inventar umas coisas para serem licenciados e para ir aos fundos, seguramente, mas é pelo menos também garantia de que as pessoas, correm atrás da educação e da qualificação e do conhecimento, que é absolutamente crítico ao funcionamento das empresas. Outra coisa, eu também
desafiava as universidades. Eu acho que devia haver um prémio. As universidades hoje estão numa corrida, e ainda bem, têm incentivos para isso, a capturar alunos estrangeiros. Eu dava-lhes um prémio, se em vez de para além de capturarem os alunos estrangeiros, dava-lhes um prémio e dava-lhes uma paulada. Dava-lhes uma paulada por cada aluno português que 2 anos depois de terem saído da universidade não estivessem a trabalhar em Portugal. Levavam com o pau. Perguntem aqui à Católica, dos melhores que daqui saem, quantos continuam a trabalhar em Portugal? E perguntem à Católica, perguntem aos melhores professores da Católica, se os filhos dos amigos deles forem falar com eles e lhes perguntarem: tenho aqui 2 ofertas de emprego, uma no Val do Ave e outra em Berlim, para onde é que eles lhes dizem para irem? Eu sei para onde é que digo, e é Berlim, portanto, confesso. Mas pronto, quer dizer, incentivem as universidades a reter os portugueses em Portugal e não apenas a capturar alunos estrangeiros, mas a capturar cidadãos para Portugal. Nós precisamos de gente. E precisamos de gente jovem. Portanto, capturem-nos e fiquem com eles para cá. Acho que são coisas básicas que podemos fazer. Nós precisamos de educação, precisamos de qualificação, precisamos de conhecimento, precisamos de formar as pequenas e médias empresas. Torramos dinheiro em montes de coisas. Já houve esses programas de formação profissional. Abusámos, evidentemente, agora Bruxelas desconfia. Nós precisamos de formar e de educar a gestão. A principal limitação ao desenvolvimento da maior parte das empresas pequenas e médias é a sua ausência de metodologias e de processos de gestão básicos. E, portanto, é preciso trabalhar nisso. Mas para isso é preciso, e o professor Freire de Sousa dizia muito bem, é preciso conhecimento local, é preciso andar aí no terreno e saber quem é que é bom e saber quem é que é mau. Ora, como isso é impossível, porque isso tem que ser decidido não por mas por um conjunto de 20 ou 30 funcionários que têm que estar sentados, e quanto mais próximos estiverem sentados do terreiro do passo, mais capacidade de decisão têm. E para onde estamos a caminhar qualquer dia, os fundos estruturais têm que ser decididos desde que acima de 3.200 euros pelo Primeiro-Ministro. Acho que não temos solução. Portanto, eu sou um bocadinho descrente, mas eu sou descrente por isso, porque acho que o país nós queremos crer nas verdades que nós próprios construímos. E vivemos há 4 anos a construir 2 ou 3 grandes verdades. Que Portugal é um milagre económico, que Portugal é um milagre de exportações, que Portugal é um paraíso de turistas e que Portugal inventámos de repente nos últimos 4 anos a solução que mais ninguém na Europa viu. Eu acho que não, acho que nós nos últimos 4 anos estivemos a viver à sombra de uma bananeira que foi construída com meia dúzia de coisas, meia dúzia de reformas tímidas que ocorreram por necessidade e por imposição externa nos malfadados anos da Troika, mas que nos encarregámos rapidamente de estragar nos últimos 4 e, portanto, na minha opinião, vai chover, só que desta vez não vai ser chuva, vai ser granizo. Muito bem. Luís, dizendo um conjunto de coisas com que, mais uma vez, convergimos, aflorou na primeira parte da intervenção dele, provavelmente, o ponto onde nós divergimos. Porque o ponto onde nós divergimos, acho eu, que é qualquer coisa que passa pela diferença entre o mais liberalismo ou o melhor Estado. São 2 coisas diferentes. Eu acho que ali está mais liberalismo e aqui está melhor Estado. Melhor Estado quer dizer aquilo que eu chamava aqui, em termos simplistas, olharmos para a organização, pensarmos como é que estamos organizados e colocarmos a decisão de uma forma estruturada, não é em processos de descentralização,
mais ou menos associados a saber quem é que, se houver um vidro que se parte na escola primária XPTO, quem é que vai ter o cuidado de tratar desse vidro da escola primária, se é a Câmara ou se é o Ministério da Educação que está em Lisboa. O Ministério da Educação até agradece que não seja ele próprio a fazer isso. Mas não é desse tipo de descentralização que eu estou a falar de uma coisa que tenha a ver com a organização global do país. E, nesse contexto, melhor Estado, eu acredito que sem isso, o somatório de decisões individuais, a que também por simplismo associaríamos a lógica estritamente liberal, não vai também levar-nos lá. Porque a somatório de decisões individuais vai fazer funcionar regras de mercado que, em muitos casos, são contraproducentes relativamente à mudança estrutural. A essência do pensamento liberal é a descentralização. Sim, mas é uma descentralização, entre aspas, desorganizada. Não necessariamente. O federalismo, por exemplo, é uma das principais decorrências do pensamento liberal que nasce nos Estados Unidos. Enfim, mas isso entraríamos aqui numa outra conversa. Lá está nessa... Pois há uma outra coisa, só um apontamento para dizer, pois há uma outra coisa que não foi aqui suficientemente tratada por ambos, que é envolvente. É envolvente europeia e mundial, mas é envolvente europeia, porque nós não podemos raciocinar na base de que somos membros da União Europeia, queremos ser membros da União Europeia, somos europeístas, queremos fundos estruturais e queremos não sei o quê, e depois a seguir não temos em conta as restrições que daí decorrem. Isso tem que ser tido em conta. E isso já significa qual é a margem de liberdade que existe para determinado tipo de decisões a nível do Estado Nacional ou dos Estados regionais. Mas isso levava-nos também a uma outra conversa muito longe. Eu só quero responder à provocação inicial para lhe dizer que eu defendo a existência de muito menos Estado, mas no pouco que defendo que exista muito melhor. Eu acho que há funções que são impossíveis de delegar do Estado. E é impossível ter um mercado totalmente desregulado, porque estou completamente de acordo que a soma das decisões individuais dá um desastre. Agora, é preciso um Estado que intervenha designadamente ao nível da regulação de forma completamente assertiva, competente, a tempo, a horas. É óbvio que há determinadas funções que acho que são absolutamente críticas que o Estado desempenhe e infelizmente, do meu ponto de vista, não está a desempenhar. Isto leva-nos para discussões. Eu não acredito no modelo de Estado, apesar de acreditar no liberalismo, não acredito no modelo de Estado, sobretudo no contexto em que estamos, em que, por exemplo, não haja um serviço de saúde com uma fortíssima componente nacional, muito melhor do que aquela que hoje existe e mais bem organizada, em que não exista uma justiça completamente funcional, e isso para mim é melhor Estado, que não exista uma parte substancial da educação com fundos fortemente públicos, mas em concreto, mas com o Luís acha que seria favorável, seria bom, em caso concreto, para o Norte e para o futuro da economia do Norte, e já que este é o tema que nos traz aqui, que houvesse uma instância intermédia capaz de projetar, de definir e de aplicar políticas públicas à escala regional? Em tese. Gerisse os fundos comunitários, que alocasse as prioridades de investimento, que orientasse, ou seja, que gerisse de uma forma mais inteligente e mais próxima aquilo que são as regras do jogo e que alocasse de uma forma mais racional os recursos disponíveis? Sim, desde que a correr e em brainstorming fosse possível ao eleitorado dessa instituição votá-la. E Portanto, votá-la é a favor fora, das regiões. Mas votá-la fora das eleições nacionais. E votá-la com regimes distintos dos regimes atuais. Portanto, era favorável nas autárquicas. Mais próximo do modelo que temos hoje nas autárquicas. Em que fosse, por exemplo, possível que grupos de cidadãos candidatassem a essas instituições sem a lógica partidária nominante, para que pudessem haver candidaturas de cidadãos a essas instituições intermédias.
para que não fossem os partidos do costume. Quando tu dizes que o seu regionalismo evoluiu, portanto, há uns anos atrás, eu se bem me lembro das conversas que tive consigo. Eu era totalmente contra, porque era mais, quer dizer, o que eu via era mais um nível de Estado igual aos outros e, portanto, era apenas mais um sítio para colocar um grupo significativo de funcionários públicos uma espécie, na babugem do Estado, não é? A transportar e a trazer informação, mas em que a decisão e o poder de decisão continuava no mesmo sítio. Seria favorável, mas teria que ser em moldes bastante diferentes dos atuais. Portanto, com uma responsabilidade direta, acionável, verificável, controlável e, no último dos últimos cenários, votável, ou seja, portanto, democraticamente validada, se é que isso existe, não é? Acreditando ainda na democracia, porque não se inventou nada melhor, com essa gestão feita a um nível próximo, para que houvesse responsabilidade sobre esse nível. Numa coisa que é mais uma cruz nos votos que se põem, quer dizer, se quisermos, por exemplo, um regionalismo votado agora no sábado junto com as europeias, não. Muito bem, nós temos mais aproximadamente meia hora. Nós abrimos, portanto, está na hora de abrirmos aqui este nosso espaço de reflexão à vossa intervenção. Nós vamos aceitar séries de 3 perguntas. Pedimos encarecidamente que sejam breves nas vossas perguntas e pedimos também que se identifiquem e, na medida do possível, que dirijam as vossas perguntas a um ou aos 2 oradores. Temos aqui este senhor, em primeiro lugar, por favor. Seguir o professor Valente Oliveira. Exatamente, eu disse? Pedi para se identificar. Sim, sim. Força. Boa noite. Obrigado. Meu nome é José Marcos da Silva e sou economista. Um comentário, uma pergunta e uma pequena história, tudo isto condensado em 20 minutos. Há 20 anos trabalho no planeamento profissional e no exercício de planeamento dos planos estratégicos, em concreto do Tâmega e Sousa e do Ave, nos últimos exercícios, a certa altura um dos autarcas disse: Marcos da Silva, como é que o senhor quer que nós possamos fazer planeamento quando temos mais de 40 níveis geoadministrativos que não são coincidentes? Ou seja, temos o mapa judiciário, o mapa da educação, o mapa autárquico que não coincide. Portanto, há municípios que pertencem a distritos diferentes, que pertencem a CIMs diferentes. Portanto, há uma descontinuidade total que impede qualquer exercício de planeamento de ser consequente e de ser efetivo. Quando é que vamos ter coragem de fazer planeamento a sério e de harmonizar estes mapas que se sobrepõem de forma descoincidente no tempo? A segunda questão é, Famalicão foi aqui falado como o concelho mais exportador, tem uma empresa que é Continental Mabor, que dá um contributo de cerca de 1.000 milhões de euros de exportações por ano. Andamos anos e anos e anos com os últimos 5 ou 6 quilómetros de acesso à Continental Mabor num estado pior do que aquele que está a estrada para o Cabo Especial que eu fiz no fim de semana passado. Nunca vi nenhum político, nem ninguém insurgir-se contra esta circunstância e pergunto-me se no plano de contrapartidas da Ford Volkswagen, da Renault ou de outros grandes investimentos públicos, isto não teria sido acautelado e se a Continental Mabor estivesse situada noutro local, como por exemplo no Terreiro do Paço, se esta vergonha seria sustentável. Termino com um cumprimento a todos pelo extraordinário serviço público que nos trouxeram hoje e com uma história que era uma anedota se não fosse dramática. Hoje, um empresário que trabalha, portanto, com uma das nossas empresas, estava aflito com uma transferência bancária que lhe chegaria de um cliente dele de Castelo de Paiva. E, como o dinheiro nunca mais chegava à conta, a certa altura houve necessidade de intervir e de perguntar porque é que isso acontecia. O diretor financeiro explicou-me, estamos a falar de uma empresa que tem 70 trabalhadores, uma intensidade exportadora superior a 95%, exporta para mais de 40 países, e o diretor financeiro explicou-me que a transferência não chegava porque o dono da empresa não aceitava que nenhuma transferência fosse feita sem que fosse feita pelo gerente ou subgerente do banco e tinham que ir fazer as transferências no próprio computador do dono da empresa porque ele não acreditava no home banking nem no dinheiro digital. Luís Reis, obrigado. Precisamos de mais formação para os empresários. Muito obrigado. Pode passar para a frente, por favor. Muito obrigado. Eu
felicito-me por estar cá esta noite, por aquilo que eu vi e pelas excelentes notícias que de um lado e do outro vieram acerca de muita evolução. Devo dizer que o indicador que mais satisfação me deu foi aquele referido pelo Luís Reis, que disse estamos com investigação a mais de 1,5% do PIB e na região do Norte mais de metade é das empresas. Tudo isso são boas notícias. No meio digamos, de um panorama geral complicado, as vossas intervenções estiveram cheias de boas notícias. A minha grande dificuldade, e pedi aos dois para elaborarem sobre isso, é o tempo. O tempo é a variável mais desgraçada que nós temos que lutar. O professor Freire de Sousa diz que isto só se modifica com uma organização, com uma reorganização, com muito mais capacidade de decisão para as regiões. E eu estou de acordo, mas isso demora tempo. Nós perdemos tempo. Até agora perdemos 16 anos. Isso, ninguém nos vai compensar desse tempo que perdemos. Como temos que conciliar, mesmo que tomemos a decisão agora, não vai ser agora, vai ser só no fim do ano ou no próximo ano, mesmo que tomemos a decisão dessa reorganização, em que é que nós vamos ocupar o tempo e dar prioridade? Quais são as vossas prioridades? Já ouvimos. Formação dos gestores, eu estou de acordo. Mas como é que se faz isso na prática? Como é que se faz a formação dos gestores? Porque nós temos muitos gestores, não são os que vão para a escola, para as escolas de gestão que vão criar o grande emprego. O grande emprego é para as PMEs. E essas não têm... A minha grande preocupação é o que é que fazemos entretanto. Muito bem, temos oportunidade para mais uma pergunta. Bom, enquanto se ganham coragem, quero começar, professor. Bom, genericamente eu diria que sobre os mapas sobrepostos, que foram ali referenciados, esse é um de muitos dos exemplos que eu aqui falava em termos de organização. Tudo começa aqui. Nós no domingo vamos votar, só vamos votar em termos de círculos nacionais, porque são as europeias, mas vamos ter os resultados na televisão em distritos. Mas os governadores civis já acabaram. E os distritos, teoricamente, já não existem. Mas os partidos ainda estão organizados em distritos e nós vamos votar... E os círculos eleitorais, tudo são distritos. E depois vamos por aí fora, vamos desagregando. Alguma da racionalização que aconteceu em relação aos mapas que referencia, aconteceu pelas piores razões. Chamaram-se Troika. Se nós extinguimos 4 ou 5 organismos desconcentrados da administração pública no Norte, como no Centro e noutros locais, evidentemente que desapareceu mais algum elemento de ruído neste processo. Desapareceram as direções regionais de economia, mas foi porque desapareceram, não foi porque racionalizaram. Mas isso é claramente um elemento que faz parte da dimensão da organização. Eu costumo pegar em vários, tenho ali vários numa apresentação que trazia, se tivesse vindo a propósito. Mas, por exemplo, nós definimos a organização num sistema de CIMs, comunidades intermunicipais, mais ou menos à vontade do freguês. E à vontade do freguês quer dizer que numa primeira fase cada um escolhia e depois a seguir voltava a escolher. Se olharem para o que é a área metropolitana do Porto, no momento em que foram criadas as CIMs, e a área metropolitana do Porto é, digamos, uma escala da mesma natureza, que vinha desde lá de cima da Póvoa de Varzim, Vila de Conde, etc., até mais a sul, vinha até Espinho. E a leste ia até Maia, Valongo, por ali. Hoje entraram a norte, Trofa e Santo Tirso, a leste, Paredes, a sul, Arouca, Valdecambra, São João da Madeira, Oliveira das Meias. Quer dizer, a certa altura, isto como é à vontade de freguês, como não há nenhuma lógica estruturada de pode ou não pode
você tem mais a ver com aquele e, portanto, faz mais sentido que o modelo seja deste tipo. Foi feito de acordo com uma má lógica liberal, o liberalismo no mau sentido, evidentemente que produziu um resultado totalmente adverso e hoje nós temos uma área metropolitana do Porto que vai até Valdecâmara. Está ali um amigo meu que é de Valdecâmara, ele provavelmente, não sei o que é que ele pensa sobre isto, mas provavelmente Valdecâmara tem a ver com o Porto num registro, mas tem muito mais lógica todo aquele modelo do Entre Douro e Voga que une Valdecâmara, São João da Madeira, Oliveira das Meias, Arouca, Espinho, etc., portanto, no fundo, as antigas terras de Santa Maria, do que propriamente um encostar ao Porto que faz com que depois haja, na própria distribuição regional de fundos, etc., haja um conjunto de conformidades absolutamente enorme. Da intervenção do professor Valente Oliveira, eu diria que de facto, há algumas boas notícias no que nós dissemos, mas por trás de algumas boas notícias estão algumas coisas menos boas. Em todo caso, o essencial do que diz, na sua perspectiva de olhar para isto muito virado para o que é que fazemos entretanto, eu diria que não é... se alguma coisa for acontecer, que eu acho que não vai, mas se alguma coisa for acontecer daquilo que é a tal mudança organizativa que era preciso introduzir, há muita coisa para fazer até que isso funcione. Basta que nós consigamos resistir a que algumas coisas sejam pioradas até que isso seja concretizado. Por exemplo, dou um exemplo. É sabido, público e notório, que vai haver um próximo quadro comunitário de apoio chamado 21-27. O mais provável é que esse quadro comunitário de apoio, digo eu, da minha boca para fora, sem nenhuma inside information, o mais provável que vai acontecer é que o essencial desse quadro seja estruturado em termos de, por um lado, programas temáticos mais fortes e, por outro lado, programas regionais mais fragmentados. Portanto, já resistir a isto já é um contributo. Porque se nós tivermos programas geridos, eu estou a falar pela Comissão de Coordenação, de acordo com um acervo de conhecimentos que a Comissão tem a todos os níveis, quer conhecimento regional, quer também da gestão dos fundos, dos quais eu sou uma peça ultra menor, porque só lá estou há 3 anos e, portanto, há toda uma história que vem desde o professor Valente Oliveira, passada ao longo dos anos por um conjunto de alguns notáveis presidentes que aquela casa teve, que traduzem um grau de conhecimento adquirido que era muito importante que não se perdesse. Ora, se isto acontecer, o que eu estou a dizer, o que vai acontecer é que este conhecimento vai ser disseminado de uma forma desestruturada pelas diferentes CIMs, que vão depois, cada uma delas, gerir de uma forma mais ou menos municipalista, ou supramunicipalista, mas não regional, vão ser geridos as principais opções do programa. Distribuem as verbas entre eles. Distribuem as verbas entre eles. E não numa escala... E, portanto, digamos que há aqui qualquer coisa, do ponto de vista do tal modelo organizativo, que talvez possamos fazer, mas não seja naquela lógica de que é preciso avisar toda a gente. Não é? Quer dizer, é preciso evitar que algumas coisas ainda sejam mais estragadas para que depois, idealmente, se possam vir a conseguir arranjar. Até porque, nessa dimensão, estas coisas têm uma lógica, o tal entorno, que vale para 7 anos. Nos 7 anos seguintes, já não há mais nada a fazer. É daquela maneira que vai funcionar. E, portanto, vamos perder, desse ponto de vista, 7 anos. Ou seja, não é nada irrelevante que, independentemente de nós pensarmos que a alteração é do foro mais, chamamos assim, mais revolucionário, que algumas pequenas reformas sejam feitas ou que algumas grandes reformas sejam evitadas. E desse ponto de vista, o que fazemos, entretanto, por um lado é isso, é resistir, mas resistir com algum conhecimento de causa, e eventualmente, talvez também se possa dizer, e aqui sou um péssimo juiz em causa própria, naturalmente, mas talvez se houver alguém que, ao gerir os programas comunitários, tenha em atenção algumas destas coisas, pode fazer pequenas coisas que ajudam a que seja criada a lógica de organização que estou aqui a falar. Por exemplo, dou este exemplo, sendo mau juiz em causa própria. Foi muito noticiado nestes últimos 2 dias que foi aberto um aviso
do programa Operacional Norte para áreas de acolhimento empresarial. E esse aviso para áreas de acolhimento empresarial é um aviso que tem uma característica que é esta: é só para municípios com baixa densidade integral e que cabem naquele conjunto de municípios que exportam menos de 0,1% da região. E, portanto, vai haver a capacidade para instalar em alguns locais próximos da fronteira espanhola, próximos de locais mais deprimidos, para instalar infraestruturas que são um elemento captador ou potencialmente captador de algum investimento e de algum emprego. E pequenas medidas deste género, se houver um foco e uma atenção desta natureza, talvez possam ajudar a que alguma coisa vá sendo aguentada, enquanto alguma coisa mais interessante pudesse eventualmente vir a acontecer. Eu agradeço muito a intervenção dos dois, e o que escrevi aqui foi essa de Queiroz, porque tudo o que disseram, pronto, eu já li lá, vem pelo menos desde aí, não é? E custa-me admitir que o país mantém um certo atavismo. Relativamente à sua intervenção, a minha sugestão é telefonar para a CMTV e simular lá um acidente nesse bocado de estrada e ponha muito sangue e pode ser que alguém lá lhe faça os 5 km de estrada que faltam. Parece que funciona noutros sítios, não é? Quanto ao professor, o professor fez um desafio mais dramático, que é o tema do tempo. Nunca como hoje, speed is the new business currency, nunca como hoje o tempo foi tão relevante, a aceleração é brutal, é exponencial, em múltiplas dimensões. E, portanto, como eu não acredito muito que nós sejamos capazes de lidar com o tempo, atrevia-me a lidar com uma outra variável, que é da instabilidade. E, portanto, atrevia-me a pedir ao Governo que anunciasse pomposamente que durante os próximos 4 anos não ia legislar. Porque isso era capaz de ser ótimo, porque criava, pelo menos, a estabilidade suficiente para que se pudesse fazer alguma coisa em cima da ausência de legislação. Perdoa-me a ironia. Não resolvia muita coisa, mas alguma coisa ia resolver. Sem legislação fiscal durante 4 anos, sem legislação laboral durante 4 anos, isto melhorava rápido. Muito bem. Mais uma pergunta? Aliás, mais uma série. Luís Ferreira, eu gosto de dizer, entre as múltiplas coisas que faço, que sou empreendedor. E, portanto, vou aqui deixar um lamento e um repto. O lamento é que a conversa por onde vai a economia do Norte se tenha fixado por onde vai o Norte, do ponto de vista institucional. Falou-se muito pouco, desculpem-me, de economia. E isso é o lamento, porque eu gostava de ouvir falar mais dessa parte. Parece que, se resolvermos a regionalização, resolvemos a economia, o que não é rigorosamente verdade, aliás, pode ser uma grande utopia. Portanto, voltando um bocadinho à economia, já há uns anos, se quiserem até na altura da programação deste ciclo de fundos comunitários, nós falávamos em coisas como especialização inteligente ou especialização competitiva, em reforçar clusters, e muito dinheiro foi espalhado aí. E outro defeito que nós temos em Portugal é que lançamos as ideias, mas depois falta-nos dar conta delas. O que é feito disso? O que é feito da saúde? O que é feito dos novos materiais? O que é feito do Produtec? O que é feito... Isso resultou ou não resultou? Foi só uma ideia? Porque isso influenciava a economia. Isso influenciava os setores. Isso influenciava as universidades que se deviam especializar em determinadas áreas de investigação, que depois, investigação essa, conhecimento queria ser transformado em valor. Nós pontuamos brilhantemente nos rankings das universidades e pontuamos muito mal na transformação desse conhecimento em valor. Porquê? É o repto que vos lanço. Uma das justificações é porque estamos todos cada vez mais preocupados com as nossas quintas e não com o todo, e não
de facto, que a parte que eu produzo seja pegada por outro e elevada a um outro nível. Por fim, nós assistimos, pese este dramatismo todo, se calhar a uma configuração externa, e falo sobretudo de uma nova era digital que se instala, que pode trazer uma vaga industrial muito favorável a Portugal. Sobretudo um país que, nos mercados internacionais, há de ser sempre um país de nicho. Nunca há de ser um país de larga escala, de baixo custo, como tentamos competir, se calhar, em momentos mais atrasados. E essa vaga parece que nos configura algumas janelas de oportunidade. E então o repto é como é que nós estamos a preparar-nos para as aproveitar. Ainda mais, se já concluímos todos, que o modelo vigente esgotou. Que a dita indústria tradicional, ou melhor, a forma tradicional de fazer indústria esgotou. Nós podemos fazer indústria tradicional de uma maneira muito nova. Como? Com o conhecimento que há de vir das universidades, que há de vir da experiência, que há de vir de empresários, que há de vir de gente que vem de fora. Tudo isso. E nisso também o Porto e o Norte é brilhante. Em acolher pessoas de fora, em criar aqui uma onda liberal de pensamento que pode não ser liberal de Estado. E, portanto, o meu repto é, e a nova vaga? Como é que a vamos preparar? Muito obrigado. Mais alguma pergunta? Muito bem, acho que estão aqui, portanto, uma série de... Se calhar agora invertia. Estamos aqui uma série de pistas, de facto, novas, que é interessante refletir, e o Luís Reis está, de facto, muito bem colocado para as colocar. Já não estou, já estou cansado a esta hora. Não, eu concordo muito com o que disse, quer dizer, eu estou a olhar para si e estou a dizer, olha, a nova vaga é com pessoas como você, que põem os problemas dessa maneira. De facto, acredito que há janelas de oportunidade. Eu encontro no meio deste caos, encontro oásis de esforço e oásis de procura de resposta a essa oportunidade. Não os conheço todos, posso dizer alguns. Conheço o INESC, conheço o INET, conheço a UTP, conheço coisas na Universidade de Aveiro, conheço o Pedro Nunes em Coimbra, conheço umas coisas que estão a ser feitas entre a Bosch e a Universidade do Minho. Portanto, Portugal, como é que tem vindo, como é que pode vir a aproveitar esses nichos? Com um misto de melhores universidades, que de facto melhoraram muito nos últimos tempos, com uma coisa que nós sempre tivemos, é que somos um bocado desenrascados e não ligamos muito a estas coisas que por aí flutuam de mais à direita e mais à esquerda e que vão dando origem aos 40 mapas em que ninguém mais ou menos sabe, estão lá os 40 mapas e o tipo não sabe onde é que há, eu percebo. Isso foi a coisa do dia. Portanto, Portugal tem desenvolvido nos últimos anos, de facto, há indicadores, o professor Valente Oliveira dizia isso, há indicadores fantásticos. Nós estamos a crescer muito o investimento em investigação e desenvolvimento. Uma coisa que me preocupava muito há um par de anos e que me deixou de preocupar recentemente é que me parece, muitas destas coisas, também escrevi isso aqui, são atitudinais. E hoje há atitudes que mudaram. A valorização da educação mudou muito, o valor dado à educação mudou muito na última década. A importância dada à formação mudou muito na última década. Acho que muitas das empresas que eu vejo e que poderão aproveitar essa nova vaga são empresas onde há mais risco, há mais aceitação do longo prazo versus o curto prazo, há mais investimentos com predisposição de longo prazo, há centros de absoluta excelência em pontas da tecnologia que podem vir a fazer o futuro. Há centros de excelência em inteligência artificial, em data analytics, em novos materiais, há centros de excelência em biotecnologia, há alguns centros de excelência em investigação genética. Portanto, há em Portugal hoje centros de excelência na ponta do conhecimento à escala global. E é verdade que o mundo hoje é mais global do que alguma vez foi, o que significa que os nichos, de que nós nunca sairemos, são cada vez nichos mais globais e maiores e, portanto, são nichos que nos permitem oportunidades de maior dimensão.
E têm surgido recentemente, e é bom também ressalvar isso, empresas que, aproveitando esses nichos e aproveitando novas tecnologias e aproveitando novas formas de conhecimento, são grandes empresas à escala global. A Farfetch é um caso desses que merece ser citado, independentemente de vir ou não vir a ter sucesso. Acho que é um excelente exemplo de um aproveitamento da linguagem que acabou por introduzir neste discurso e que é uma linguagem mais próxima da economia. Uma economia que, num certo sentido, ao nível micro, é uma economia que não quer saber dessas coisas todas que aí se passam, porque é uma economia para quem as fronteiras não existem, para quem, se isto está organizado de uma maneira, se tem 40 regiões ou 30, se há mais fundo ou menos fundo, é quase relativamente irrelevante, porque nasce virada para essa globalização. Mas só nasce virada para essa globalização se as pessoas que a estiverem a protagonizar tiverem aquilo que eu dizia, que é formação, cabeça, conhecimento, competências, uma visão do mundo, serem cidadãos do mundo, etc, etc. E volto ao Essa de Queiroz, que já dizia que precisávamos disso tudo lá atrás. Portanto, eu sou mais otimista do que ao que pareço. Agora, sou otimista à escala da organização quase individual da economia. Sou muito pessimista à escala da organização coletiva. Eu, à escala da organização coletiva, encontro poucas soluções. Acho que aí o professor Freire de Sousa talvez me consiga complementar. Porque eu à escala da organização global do país, confesso que acho que nós não temos cura. E, portanto, ou pelo menos não temos cura. Eu dou por perdido isso. Portanto, só peço que não atrapalhem. Infelizmente continuam a atrapalhar. Mas pronto, se não atrapalhassem, quer dizer, já não era mau. Agora, se acredito, continuo a acreditar. E continuo a acreditar que neste novo formato de economia, que depende de coisas em que os portugueses são bons, depende de redes, depende da capacidade de estabelecer contactos, depende da capacidade de ter a flexibilidade suficiente para, na economia global, compreender linguagens diferentes, formas de estar diferentes, culturas diferentes, tecnologias diferentes, ter às vezes o spark de ligar duas coisas que outros não estão a ser capazes de ligar. Eu acho que, em geral, a nossa atitude, os nossos genes, o nosso DNA coletivo como portugueses, nos predispõe para ser diferentes e campeões em modelos de negócio. Agora, que não dependam de nada da organização que o país lhe tem que fornecer. Portanto, se eu pudesse recomendar alguma coisa, olha, ponha a sede logo fora de Portugal. Arranje maneira dos tribunais arbitrais que tenham que arbitrar alguma coisa, não estejam cá. Só contar um exemplo anedotal, no outro dia alguém me dizia, alguém foi fazer uma coisa a Israel, alguém dizia, você tenha cuidado. Olha que aqui em Israel, se lhe metem um processo, os tribunais demoram muito, olha que chegam a demorar 2 anos para resolver um problema. Você tenha cuidado. Portanto, organizem-se fora daqui e depois venham cá passar férias. Não digam que eu disse isto, porque isto é um país porreiro, tem um sol e tal, a malta é porreira, nos restaurantes, o peixe é fantástico, come-se bem. Agora, negócios e tal, e Estado e tal, aqui não. Peço desculpa, mas eu sou pessimista nessa coisa. Relativamente ao outro lado, sou mais otimista. Portanto, os quadros das empresas e as empresas podem ir lá para fora, mas as universidades têm que fazer com que têm que capturar... Como é que é essa contradição? Não percebi, Luís. Certo, desculpa, quer dizer, eu estou ali a falar em discurso direto. Eu percebi. Desculpa, quer dizer, um gajo põe-me aqui, a gente tem que dizer umas coisas minimamente que façam sentido e tal... mas a verdade cá dentro é que eu não acredito nesta coisa. Quer dizer, eu não acredito na nossa organização pública, não acredito nos nossos políticos, não acredito no nosso sistema partidário, não acredito. Já perdi a esperança, portanto sou desesperançado. Se me perguntares, mas acreditas nos portugueses? Claro que acredito. Acreditas na capacidade empreendedora dos portugueses? Claro que acredito. Acreditas na capacidade dos portugueses se auto-organizarem em unidade, a partir de conhecimento, a partir de cérebros portugueses e de construírem valor a partir daí? Claro que acredito. Quando lhes começam a meter camadas de Estado em cima, começo a ficar muito desconfiado.
Muito bem. Agora sim, por sua vez. É sim, senhor. E pelos vistos está com vontade de responder. Eu não queria pegar... Agora é que divergimos, tem que ser. Eu não queria pegar pela parte da resposta em que concordamos e que eu, enfim, com pequenas variações à margem, assinaria por baixo no que disse relativamente ao nosso interlocutor ali de cima. Mas queria pegar em algumas coisas que foram ditas, porque nós estivemos aqui a falar, primeiro temos aqui a falar de médias. As médias são aquela velha coisa de que a gente sabe que se tivermos a cabeça no frigorífico e os pés no aquecedor, a média dá os 36 graus de temperatura que fazem com que estejamos bem e, no entanto, há um que está a morrer de frio e outro que está a morrer de calor, não é? Portanto, as médias só servem para a gente, para ajudar a refletir. Mas, em cima disso, depois há os outliers. E aquilo que aqui foi dito, e há, de facto, imensas áreas de excelência a vários níveis, que são os outliers. Eu estou mais preocupado, também estou preocupado com os outliers e também estou preocupado em que eles tenham condições para poder continuar a desenvolver plenamente a sua atividade. Mas eu estou preocupado também, talvez porque seja uns anitos mais velho que o Luís, e portanto, venho de outra geração, estou preocupado com os excluídos, com os que estão fora, com os condenados à geografia, com os que estão condenados ao território, independentemente do digital, independentemente dos outliers e do papel que os outliers podem ter. E eu aí não consigo, à falta de melhor, ver que isso não possa ser tratado sem que haja alguma dimensão de Estado neste processo. E, portanto, por esse lado é que eu me situo. Mais Estado no sentido de melhor Estado, mas sem Estado não vamos lá. Claro que, se nós levarmos às últimas consequências esse raciocínio, evidentemente que cada um de nós, individualmente, faz o seu trajeto, uma de duas, ou faz o seu trajeto com grande sucesso, eventualmente em Berlim ou onde quer que seja, ou eventualmente se coloca numa posição de dizer não tenho nada a ver com isto, juntei o meu pecúlio e agora monto ali uma tenda junto à praia e o resto dos meus dias é mais ou menos, como se diz agora, a curtir. Não é? Mas, digamos, isso não resolve problema nenhum do ponto de vista da organização social. E, portanto, eu estou mais preocupado com o problema da organização social e não com o problema da lógica individual de cada um. E em cima disto que eu estou a dizer, há uma outra dimensão. E essa, sim, para mim, é que é a dimensão do pessimismo. É que nós, como coletivo, estamos inseridos numa região do mundo que é uma região, ela própria, em depressão. Em depressão estrutural. A Europa está em depressão estrutural. Europa, de acordo. Assim, relativamente ao resto. E, portanto, dependendo de nós da Europa e sendo uma peça, digamos assim, frágil dentro do contexto europeu, e sendo a Europa uma peça frágil dentro do contexto mundial, nós temos aqui um problema em que, mais uma vez, há uns outliers que se vão safar, mas nós, globalmente, enquanto conjunto, enquanto português, em Portugal, não vamos conseguir safar-nos. E eu acho que é por aqui, do meu lado, que se põe a tal diferença entre o que um de nós e o outro de nós estávamos a dizer. Eu tenho que entrar em resposta, porque eu discordo e não discordo. E é muito difícil, é paradoxal. Em ambiente económico, em ambiente empresarial, fazer crescer uma organização é mais eficaz fazer crescer pelo bom do que fazer crescer resolvendo o mal. Ou seja, se eu tiver uma turma, aqui que estamos em ambiente académico, e tiver 25% de alunos com 17, 50% de alunos com 13 e 25% de alunos ali entre o 9 e o 10, eu consigo melhorar mais aquela turma se melhorar os de cima e eles puxarem pelo resto, do que se conseguir ir trabalhar os de 9, 10 e os conseguir passar para 10, 11. E é com base nesse princípio que, aplicando esse princípio à generalidade das coisas, e usando uma palavra sua, que foi discriminar é permitido e discriminar é possível, usou isso há pouco, eu até tomei nota, eu se tivesse que alocar fundos para resolver problemas, e pegando uma coisa que acabou de dizer, eu aplicava mais depressa aos fundos, a puxar
8 regiões que mais exportam no Norte do que nas 40 que não exportam. Perceba a preocupação social, por isso é que eu digo que é paradoxal, mas é mais eficaz utilizar fundos a puxar por aqueles que já são bons e a levá-los para ainda serem melhores, do que democraticamente espalhar recursos, semear recursos por um conjunto de mediocridade. Portanto, entre dar recursos ao mérito e espalhar os mesmos recursos pelos medíocres, eu prefiro dar recursos ao mérito. Isto é totalmente contrário à noção de Estado prevalecente e é totalmente... eu digo isto em público e tenho 0 votos. Tem. Portanto, só para que ficar claro, eu também sou como o outro, também não quero entrar na política, não quero votos, nunca terei um cargo político, portanto estou tranquilo. Agora, de facto, a solução económica para a resolução, a mais eficaz, é por aqui. Agora, isto é muito antissocial e, portanto, eu também tenho preocupações com essas tais regiões onde é preciso garantir um determinado nível de subsistência e aí entra o Estado. Portanto, eu não discordo disso, mas a resolução da economia é pelo outro lado. É por dar pouco a quem tem mérito e não dar nada a quem é medíocre. Peço desculpa, não é popular. Quer responder? Não tenho muita resposta porque eu, digamos, grosso modo, estou de acordo. Estamos a falar de 2 coisas diferentes. Pois está. Estamos a falar de 2 coisas diferentes. Isto é, uma coisa é, para o que está instalado, o mérito tem que ser premiado. E isso significa discriminar. Mas depois há o resto. E o resto tem que ser tratado. E se o resto não for tratado, isto como cimento desaparece. Claro. E, portanto, estamos com comprimentos de onda diferentes. Os comprimentos de onda é que podem ser Agora, diferentes. no que está instalado, isto é, eu acho que os sistemas de incentivos não devem ser, e pronto, aí aproximamos, não devem ser uma coisa à lá cravinho, em que um bocadinho a cada um, e, portanto, no fundo, não sobra nada para ninguém. De facto, devem discriminar a favor daqueles que fazem diferença. Mas que fique claro, a política vigente é uma política de semear pela mediocridade. É de semear por todos. E, portanto, como nós sabemos que temos uma curva de Gauss, se nós dermos o mesmo a todos, estamos a dar mais aos medíocres. E portanto, essa depois há quem lhe chame nomes, socialismo, Estado Social, outras coisas. Eu chamo-lhe parvoíce, mas isso é outra, como não tenho que ganhar votos. Muito bem, fica aqui uma excelente indicação para um próximo tema. Socialismo ou Estado Social? Ou parvoíce? Chegamos ao final da nossa sessão. Muitíssimo obrigado a todos pela vossa atenção. Muito obrigado, Luís. Muito obrigado, professor. Até à próxima. Isto agora é que estava a começar.